vendo a pregação de hoje na imagem? Então, quem viu não vai estranhar a forma como eu vou começar. O resto, aí vocês vão descobrir no final o que eu quero dizer, tá? E se vocês vissem a pastora da comunidade sentada numa mesa de um pub, para quem não sabe o que é um pub, até onde eu sei é um bar chique, de um bar, conversando com empresários ricos e mercenários da cidade, jantando com políticos corruptos e ladrões, pessoas que, para se dar bem na vida, roubavam o máximo que podiam de outras através dos seus negócios. O que vocês pensariam? Que feia! Não sei se pensariam bem isso. E se eu frequentasse a casa dessas pessoas? De pessoas desonestas, mau caráter, maldosas. Como é que vocês olhariam para mim a partir daí? Se eu ficar pensando em vez de ir na casa da gente, dos meus, porque estão abandonados, o que é legal com esse povo, hein? Lá em casa nunca foi, mas na casa desse povo está todo final de semana. Com certeza, se a gente sair daqui do culto e vocês me verem sentada lá numa roda dessa, no Miller, que foi o único restaurante meio bar que eu pensei, que eu não conheço o lugar da cidade, boa parte da igreja ia me julgar por isso e até condenar, por estar ali naquele ambiente e por estar com esse tipo de pessoas. Pessoas que, para se dar bem na vida, passam por cima de outras, pessoas que são ditas como corruptas, como mau caráteres, como ladrões e daí por diante. Afinal de contas, muitos usariam o ditado que meu pai sempre usava: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Vai dizer que vocês, os mais velhos, ele deve usar muito esse ditado para educar filhos, né? Porque eu ouvi muitas vezes. Será que é bem por aí? Vamos ver com que tipo de pessoas Jesus andava. Com que tipo de pessoas ele se relacionava e com que tipo de pessoas ele saía para comer depois do culto. Lucas 5, 27 a 32. Quem trouxe a sua Bíblia, abriu no Evangelho de Lucas. Esse texto também está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 9, e de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler Lucas 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, os versículos 27 até 32. Passo a ler. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Até aqui. Se você for ver um pouquinho antes, o texto anterior é já o que a gente leu, Jesus ele cura o paralítico. Ele cura e ele perdoa os pecados desse paralítico. E quando ele perdoa os pecados, isso já gera uma polêmica entre os fariseus, porque para eles é um absurdo alguém chegar e falar assim: ó, os seus pecados estão perdoados. E aí eles já começam a julgar Jesus, que está indicado com aquela fala de Jesus. E Jesus sai dali, depois de ter, digamos assim, feito milagre, curado, perdoado,
encontra alguém numa coletoria de impostos. Ele encontra o Levi. Vamos imaginar que se fosse nos dias de hoje, Jesus tinha pregado, tinha curado aqui, saído do culto, passado no lugar. Levi, me segue. Jesus era alguém assim, bem eclético nas refeições dele. Ele tem refeições com pessoas as mais polêmicas que encontrava, parece. Porque cada um desses encontros que ele tem com esse tipo de pessoa gera nos fariseus uma revolta. Por quê? Porque para eles era pecado, era um crime contra a própria religião, você estar com pessoas que não tinham aquela conduta da religião. E os publicanos eram desse tipo de pessoa. Como semana passada, a mulher samaritana era desse tipo de pessoas. Sempre que eu falar fariseus, lembrem assim, pessoas de igreja. Se fosse para comparar nos dias de hoje, seriam os líderes, os pastores das igrejas. Aqueles que ensinavam Bíblia para o povo. Essa era a função deles. Eles tinham a função de ensinar o Antigo Testamento para as pessoas, os mestres da lei e os fariseus. Sempre que vocês ouvirem falar dos fariseus, lembrem que eles eram extremamente religiosos, conheciam o Antigo Testamento e por isso que eles julgavam tanto Jesus. Então eram pessoas, digamos assim, do lado de dentro da fé. Não eram estranhos. E nessa vez Jesus então convida Levi para seguir ele. Levi também é chamado de Mateus. A gente não sabe se é porque ele tinha dois nomes, Levi e Mateus Levi, alguma coisa assim, ou porque ele mesmo troca de nome. E provavelmente é quem escreve também depois o Evangelho de Mateus. É um que se torna apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. E Jesus chega na coletoria, convida Levi aceita o convite e depois ele oferece um grande banquete para Jesus. Só que o que é uma coletoria? É um lugar onde Levi trabalhava, era o trabalho de Levi, era o trabalho de Mateus. Ele era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram uma classe odiada pelos judeus. Por quê? Até o texto de Jeremias que eu li antes, dali para trás, o povo de Judá, o povo de Deus, do reino do sul, que é Judá e Benjamim, se não me engano, eles eram uma nação que tinha um rei, que tinha suas leis e tudo mais. Por desobedecerem a Deus, Deus manda a Babilônia destruir esse reinado. E desde aquela época, séculos antes de Jesus, nunca mais eles foram um reino, eles sempre foram dominados por outros povos. Nesse momento, quando Jesus nasce, quando Jesus tem seu ministério, eles são dominados pelo Império Romano, por Roma. Qual era o trabalho dos publicanos? Qual era o trabalho dos cobradores de impostos? O trabalho de Levi. Pegar os impostos dos judeus, que era o próprio povo dele. Ele não era romano, Levi era um judeu. Ele era do mesmo povo, nascido ali. Mas ele pegava os impostos desse povo e repassava aos romanos. Então ele era tido como traidor, que estava do lado do Império Romano e não do lado deles. Sem falar, que a gente sabe disso muito bem pela história de Zaqueu, que também era cobrador de impostos, que muitos desses cobradores de impostos não cobravam só o imposto que Roma pedia, cobravam mais, para lucrar em cima do povo. Então era realmente uma classe desprezada e odiada pelos judeus. Só que eles eram do mesmo povo. Levi também era judeu, assim como Jesus também era judeu. E é bem nesse lugar, no trabalho de Levi, que Jesus encontra ele e que Jesus convida ele para seguir. É Levi que vai até Jesus? Não. A gente viu a história de
de Nicodemos, que Nicodemos é quem vai até Jesus. Na história de João e de André, também é eles que vão até Jesus. Mas na história da mulher samaritana e na história de Levi, é Jesus quem vai até esses dois personagens. Até porque eram dois personagens excluídos, né? A mulher samaritana não ia chegar até Jesus nunca, porque para ela era impossível isso. E Levi é mais ou menos a mesma coisa. É Jesus quem chega em Levi e pede para seguir, e Levi faz isso prontamente. O texto diz que ele larga tudo, ele deixou tudo e o seguiu. A gente não sabe bem como foi a conversa desses dois. Talvez teve mais parágrafos aqui. Os evangelistas, eles relatam o que a gente precisa saber para entender a história. Talvez foi uma conversa um pouco mais extensa. Muito provavelmente, Levi, Mateus, já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia os milagres de Jesus, já sabia da autoridade de Jesus, já conhecia a fama dele, ou ele principalmente. Então só faltava esse ponto, só faltava esse chamado. E quando Jesus chama, ele vai. E esse Mateus, esse Levi, ele foi encontrado por Jesus onde ele estava, no lugar de trabalho. Num lugar que significava rejeição por parte do seu próprio povo. Num lugar de descontentamento e até de desprezo de muitos. A coletoria de impostos. Afinal, quem trabalhava na coletoria era tido como traidor. Muito provavelmente, as taxas que ele cobrava poderiam ser taxas até para os pescadores, pela localização mais ou menos que estava essa coletoria. Ou seja, ele provavelmente pegava os impostos de Pedro, de Tiago e de João, que eram pescadores. E esses impostos eram pesados para o povo de Israel. Roma cobrava impostos, esses impostos, querendo ou não, se você tem um império, e se esse império, eles tinham muito essa, até hoje, né? Hoje um pouquinho menos, mas Israel, eles tinham esse amor por serem um povo, por terem um rei, eles esperavam isso. É por isso que eles esperavam o Messias. E alguém que trabalhasse com outro imperador, com outro reino, era tido como um traidor, como um pecador, como alguém que não amava o seu próprio povo. Esse é o contexto dessa história. É por isso que existia tanto ódio, tanto desprezo em relação aos publicanos. Essa era uma profissão de pessoas desonestas, pessoas que não se importavam com os próprios conterrâneos, com o seu próprio povo. Era assim que eles eram vistos. Traduzindo para os nossos dias, é como se Jesus tivesse saído do culto, daquele momento onde ele faz o milagre, e chamado aquele pessoal que nem no culto tinha vindo para comer junto. Um pessoal que jamais pisaria o pé na igreja. Pessoas que, por serem julgadas e condenadas pela turma dos que pertencem à igreja, estavam de fora. E ele escolhe comer com essas pessoas naquele dia. Ele escolhe chamar Levi para ser um dos seus discípulos. Interessante que ele não faz esse convite para Nicodemos, né? Que é um fariseu, que vai convidar ele. Mas ele faz para Levi. Ele faz para um cara que ia dar problema para ele. Ia gerar polêmica chamar Mateus. Ele sabia que ele não ia ser bem aceito, mas é esse cara que ele chama. Podemos dizer que se fosse hoje, talvez nos nossos tempos, Levi não teria levado Jesus para casa, dado um banquete na casa dele. Talvez ele teria, vamos no restaurante, vamos num lugar ali, vamos comemorar, vou chamar meus amigos. Você vai conhecer meus amigos, é minha despedida do meu trabalho, eu vou deixar tudo, não vou trabalhar mais com isso. Então eu vou chamar a galera para você conhecer, você pode conversar com eles também. Quem sabe mais alguém decide te seguir, né? É mais ou menos isso que está acontecendo aí. E esse é o tipo de lugar que Jesus frequentava, e essas eram as pessoas que Jesus escolhia para ter por perto. Aqueles cujos líderes religiosos excluíam e desprezavam. Só de entender isso aqui, só de entender o contexto desse texto, o que essas pessoas representam, a gente já poderia terminar a pregação aqui. Porque já diz muito para a gente daquilo que a gente não vive, daquilo que a gente não faz. E daquilo que a gente faz, como fizeram os fariseus.
para muita coisa, né? Para muitas desculpas de crentes. Então vamos continuar. Enquanto Jesus come com aquela turma, os fariseus e os mestres da lei, a NVI vai dizer que são da mesma facção, é uma palavra forte nos nossos dias, né? Eles gostavam de observar o que Jesus estava fazendo, né? Eles já tinham ficado assim, irados com Jesus ter perdoado o pecado do paralítico. Eles vão atrás, eles veem ali aquele banquete com um monte de publicanos, com pecadores, com pessoas que eles nem conversavam, que eles nem se relacionavam. E aí eles vão questionar. Quem eles questionam? Os discípulos. Eles não chegam para questionar Jesus. Eles chegam para questionar os discípulos que estavam com Jesus. Só que eles não chegam para Jesus diretamente perguntando: me explica o que está comendo esse tipo de gente. Qual que é a tua linha de raciocínio para sair, para comer, para sentar e para estar com esse tipo de pessoa? Não, eles vão dos discípulos. E aqui é bem o início do ministério de Jesus. Então esses discípulos estavam ainda começando essa caminhada com Jesus. Levi depois é um dos que ele se torna os 12. Ali tinha alguns outros poucos, provavelmente André, João e Pedro, que já tinham sido chamados, Tiago, mas não estavam todos ainda. E eles estavam no começo. E aí os fariseus já vão lá para botar uma intriguinha, uma fofoca, um probleminha. Porque para os discípulos, eles também aprenderam que não podiam se relacionar com esse tipo de pessoa. E eles vão com Jesus para aquele ambiente, e Jesus está ensinando eles uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de entender o reino de Deus. Quando Jesus vê que os fariseus fazem isso, Jesus já corta o negócio na hora. Jesus já se intromete e responde diretamente para os fariseus. Não tem resposta para os discípulos aqui. Por quê? Porque Jesus sabia que eles podiam colocar dúvida na cabeça dos discípulos. Pensando nos dias atuais, tá daí lá no pano, né, lá no líder, com a galera polêmica, o pessoal que a igreja não gosta, e aí chega o pessoal, sei lá, os outros líderes religiosos da cidade, chega para o presbitério da igreja e diz assim: a pastora de vocês está frequentando esse tipo de lugar. Olha só, olha o tipo de pastora que vocês têm. É isso que vocês vão seguir? Olha o tipo de pessoa que ela está se relacionando. É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas como Jesus, ele já sabia o que eles estavam pensando, ele já sabia o que eles estavam conversando, no versículo 31 e 32, Jesus já responde na lata para os fariseus: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus questionam o ambiente e as pessoas que eles estavam se relacionando. Já a postura e resposta de Jesus a isso é bem precisa, bem certeira. Quem é que precisava de Jesus? Quem é que precisava daquela refeição? Os que, ouvindo a sua palavra, a desprezavam, porque achavam que não necessitavam dela, que já possuíam tudo, ou aqueles que, ouvindo o chamado de Jesus, deixam tudo e o seguem. E olha só que interessante, Jesus não está dizendo aqui com esse versículo que os fariseus não precisavam de salvação, que os fariseus não precisavam ouvir a palavra de Jesus. Mas eles não se reconheciam como doentes. Eles se reconheciam como justos, por mais que não eram. Porque só é justo aquele que é justificado através da fé em Jesus Cristo. Então não tinha nenhum justo ali. Só que Jesus está falando: eu não vou ficar batendo, brigando com vocês, batendo martelo com vocês, porque vocês não querem ouvir. Vocês não querem a cura. Vocês não querem a salvação. E eu não vou ficar batendo martelo nessa história. Eu vou ir aonde as pessoas sabem que são pecadoras. Onde eles sabem, por serem desprezados por vocês, por serem excluídos por vocês, eles sabem que falham. E aí eles vão ouvir a minha voz, como Levi ouviu a voz do mestre. E o seguiu, e se tornou um discípulo. E
escreveu o Evangelho que nós temos até hoje. E uma coisa bem interessante da forma como Jesus age, eu li isso num livro, eu não sei em que livro que foi, mas ele explicava isso de uma forma bem interessante. Jesus ele tem uma forma diferente de agir com os fariseus e com os que eram, digamos, do meio religioso, em relação àqueles que não eram. As pessoas que chegam diante de Jesus em humildade, arrependidas e querendo entender quem é Jesus, Jesus responde, Jesus tem um olhar de amor, Jesus tem um olhar de cuidado, Jesus tem um olhar de carinho. Mas aqueles que chegam diante de Jesus com soberba e arrogância, levam patada. Mas levam bonito. Para quê? Para ver se acorda. E os fariseus eram esses, que Jesus falava, raça de víbora, ninhada de cobra venenosa. Porque eles se achavam justos. Jesus precisava chacoalhar eles muito mais do que os de fora. Davam muito mais trabalho do que aqueles que eram pecadores e que sabiam que eram pecadores. Porque quando eu sei que eu estou doente, eu vou buscar cura. Mas quando eu não reconheço que eu estou doente, eu fico teimando. E aí eu vou só definhando. Isso eram os fariseus. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento, o qual nós também somos. Nós precisamos confessar que de fato nós somos para ter esse encontro com Jesus. Levi deixou tudo. Deixou a coletoria de impostos, deixou o trabalho dele, deixou talvez até um estado social melhor, para seguir um homem simples que não tinha nem onde morar, para estar com pescadores, para estar com pessoas muito mais simples que ele. Mas porque ele entendeu o Evangelho. Porque ele entendeu que aquele cara tinha algo para ele que nada poderia oferecer, que o dinheiro não poderia oferecer, que outras coisas não poderiam oferecer. Além disso, a gente precisa aprender com Jesus e com a sua forma de se relacionar com as pessoas. Ele não se relacionava apenas com pessoas do seu meio religioso. Ao contrário, de forma intencional, e aqui é uma palavra muito importante, e amorosa, ele se relacionava com pessoas excluídas, tidas como pecadoras, desprezadas pelo meio religioso, pessoas que estavam com a vida toda arrebentada, destruída, para que essas pessoas tivessem chance de se encontrar com ele e serem salvas. E dessas pessoas, muitas delas, é Jesus quem vai até o encontro delas. Algumas vão com muita coragem até Jesus. Outras é Jesus que vai até elas, porque elas não teriam essa liberdade de chegar até aquele mestre judeu. Ser luz onde há trevas, ser sal onde está sem gosto, ser bom perfume onde está fedendo a podre. Esse foi o ministério de Jesus. Foi isso que ele fez aqui na terra. E esse é o chamado para cada um de nós. A gente não precisa ser luz onde já há luz. A gente precisa ser luz onde tem trevas. A gente não precisa ser sal onde já está o tempero perfeito, que deve estragar. A gente precisa ir onde está sem gosto, sem graça. É disso que Jesus está falando. E agora eu quero trazer um pouco do tema que eu já puxei desde o início do culto. Que no próximo domingo nós teremos eleições. E desde que eu me lembro, que eu não sou muito velha, né? Então não acompanhei muitas eleições polêmicas, essa é uma eleição bastante importante para o nosso estado, mas principalmente para o nosso país. Uma eleição que às vezes eu até compartilhei com alguns líderes, eu estou até com medo de como esse negócio vai caminhar. Medo do que pode vir pela frente. E nós, como discípulos de Jesus, o que nós estamos fazendo a esse respeito? Estamos sendo luz nesse meio, nos meios em que nós estamos, com as pessoas que nós conhecemos.
nos nossos ambientes onde nós frequentamos, seja eles familiares, seja eles de trabalho, seja eles de amigos. Estamos exercendo o nosso papel de cidadãos e levando a sério o que nos é proposto como cidadãos dessa pátria? Ou estamos achando que isso não quer ver com a gente? Que é talvez a falha de muitos cristãos, né? Alguns são extremistas e os outros não estão nem aí. Como se isso não tivesse a ver com a gente. Quando Deus fala lá para o povo que está na Babilônia, num lugar onde eles eram escravos, onde eles não queriam estar, dei o melhor para essa cidade. Busquem a paz dela, porque na paz dela vocês terão paz. Muito provavelmente, se fosse no dia de hoje, Jesus estaria também no meio da turma de políticos. E não daqueles que a gente gosta, tá? Daqueles que a gente não gosta. Daqueles que a gente tem como pecadores, como os piores. Jesus estaria lá para levar luz, para dissipar as trevas, para transformar. Jesus provavelmente estaria tentando transformar a vida daqueles que nós gostamos de chamar de ladrão, de corrupto, de mentiroso, de mercenário e daí por diante. Ele estaria lá para aqueles que lá estivessem e pudessem ouvir sobre salvação. Jesus estaria lá intencionalmente para falar sobre salvação. Nesses meios onde a gente não quer estar, nesses ambientes onde a gente não gosta de estar, onde a igreja aponta o dedo e julga, porque só lá há trevas, lá Jesus também quer estar. E como que ele está nesses meios hoje? Através da sua igreja. Como que Jesus chega nesses ambientes hoje? Através de nós. Só que se nós não fizermos isso, a Bíblia diz, as pedras vão falar. As pedras, se for necessário. Para que a vontade de Deus se cumpra. Agora, uma coisa bem interessante. Ele não estaria lá para fazer campanha política. Ele não estaria lá para defender a sua opinião e os seus interesses pessoais. Ele estaria lá, intencionalmente e amorosamente, para curar as feridas e para levar a transformação de vida, assim como ele fez em todos os encontros que ele teve com essas pessoas arrependidas e que confessaram os seus pecados. Eu percebo que a igreja brasileira tem falhado muito nesse aspecto. Muito. Eu nunca preguei sobre essa temática. Nunca gostei de pregar sobre isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque nós estamos falhando muito nessa área. Como cidadãos de uma pátria. Como responsáveis por buscar a paz da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A igreja brasileira tem falhado. Por vários motivos. Nós julgamos quem tenta ajudar fazendo algo diferente, levando o evangelho para esses ambientes infestados pela maldade, pela corrupção. E ainda ficamos de braços cruzados com os nossos achismos e com as nossas convicções tiradas de vídeos recortados da internet. Que a maioria de nós é assim, vamos dizer bem a verdade. As nossas convicções, as nossas posturas, vem de pequenos vídeos que a gente recebe sem saber nem de que fonte o negócio veio. E aí a gente compra briga com família, com amigos, com um negócio que a gente nem estudou a fundo. Que a gente nem sabe se realmente é verdade, porque a gente está acreditando naquilo que mandaram para a gente. O nosso papel como cidadãos do reino é viver o evangelho em todos os lugares e em todos os momentos. Como seria maravilhoso que os nossos governantes tivessem encontros com Jesus? Seria maravilhoso, com toda certeza. Que Jesus transformasse o coração deles, assim como transformou o coração de Nicodemos, da mulher samaritana, de Levi, que eram pessoas tidas como pecadoras e incorretas aos olhos dos religiosos. Só que uma questão a gente também tem que prestar atenção. O nosso papel como igreja não é buscar pessoas que agradam aos nossos interesses e às nossas vontades. Não é dizer, olha, eu gosto desse ou eu gosto daquele porque ele me agrada,
porque a proposta dele me beneficia, me satisfaz. Não. Quando a gente vota em alguém, a gente vota pelo bem comum. A gente vota para que a nossa cidade, para que o nosso estado, para que o nosso país fique bem. Para que o nosso próximo fique bem. Não é pensando em mim. Não é pensando no que eu vou ser beneficiada com isso. E isso é viver o Evangelho no meio político. Na hora de votar. Na hora de escolher o candidato. O nosso dever como igreja, no momento que nós estamos vivendo, também não é arranjar briga em redes sociais. Não é caluniar, não é defender um ou outro como se fossem salvadores da humanidade. E muitos cristãos estão vivendo idolatria com candidatos políticos. É idolatria. Homens não vão salvar a gente. É Jesus quem salva. É Jesus quem salva. Nós não devemos idolatrar ninguém. E isso a gente precisa prestar muita atenção. O nosso dever como cidadão do reino é pesquisar, é se informar e é buscar e votar não na pessoa que eu gosto ou no partido que eu defendo, mas votar naquele que vai fazer o melhor pelo nosso estado e pelo nosso país nessas eleições. Por que eu digo isso? Porque o brasileiro, na hora de votar, ele pensa no que ele vai ser beneficiado, no que ele vai ganhar em troca. Não é o meu benefício, é o bem comum. Eu estou pensando no meu próximo quando eu estou indo lá. E eu tenho que ir lá. Eu devo ir lá votar. É o meu papel diante do Evangelho também. Mas eu devo fazer isso pensando no que é melhor para todos, não para mim. Não é um ato egoísta. É um ato conjunto. Veja o exemplo de Jesus, a forma que ele agia. Faça o mesmo. Se importem com o próximo, seja ele quem for. Ame o pecador a ponto de tirar do seu tempo e dos seus esforços para estar com ele, comer com ele, mostrar Jesus a ele. E ame o seu país e as pessoas que nele residem o suficiente para votar pensando no bem comum e não no seu bem. Pensando em quem vai dar o seu melhor por essa nação e pelo nosso estado. E não o melhor para mim. Nós temos essa responsabilidade, já que foi aqui que o Senhor nos colocou. Nós temos a responsabilidade de buscar a paz da nação onde nós estamos. E amar o nosso próximo é também exercer o papel como cidadão da melhor forma possível. E como pastora dessa comunidade, como responsável pela pregação do Evangelho aqui, e ainda mais, como responsável diante de Deus por esse rebanho, a minha oração é que nós cumpramos esse papel como igreja nessa cidade. A gente não tem que ser uma igreja obsoleta, afastada da cidade. Nós temos que fazer a nossa missão aqui nessa cidade. Deus nos colocou aqui em Três Lagoas por algum motivo. Há 30 e poucos anos atrás, quando foi orado para saber onde vai ser plantada uma igreja, havia um motivo para estar na cidade de Três Lagoas. Foi escolhida uma cidade específica e nós temos que fazer diferença na cidade onde nós estamos. Nós temos que ser relevantes na cidade onde nós estamos. Isso independe do número de pessoas que somos. Nós temos que formar daqui para fora os melhores trabalhadores. Pessoas fiéis, pessoas comprometidas, pessoas honestas. Porque isso vai fazer diferença lá fora. Pessoas que amam a sua cidade, que vão cuidar dela. E pessoas que se importam com o próximo. E que não vão julgar porque é isso ou porque é aquilo, mas que de forma intencional e amorosa, assim como Jesus, vão levar luz onde há trevas. Simples assim. Não sejamos como os fariseus que criticam a Jesus pelas costas e apontam o dedo e julgam por estar levando o Evangelho aos pecadores. Mas sejamos um pouco mais parecidos com Jesus, nos relacionando e amando aqueles que ao nosso redor estão doentes e estão perdidos. Com amor, tirar do nosso tempo, tirar dos nossos esforços, tirar do nosso comodismo para cuidar de quem está doente.
Porque ele não veio para os justos, para os sãos. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento, para curar e para trazer salvação. Levi se tornou conhecido Mateus, que seguiu a Jesus e foi seu discípulo. E nós, se ainda estamos doentes, que Jesus nos cure. Que a gente possa ter esse encontro com Jesus, que nós sejamos um desses que Jesus disse: eu vou por ele, porque ele estava enfermo e eu curei. Ele era um pecador e agora ele é justificado. Se nós estamos perdidos, que ele nos encontre. E se fomos encontrados por esse Jesus, vamos agir como ele agiu, amando, cuidando e agora, amando e cuidando do próximo, levar a cura também aos demais, dar o nosso melhor como cristãos, como pessoas que não pensam em si mesmas, mas pensam no outro, dar o nosso melhor também pela nossa nação, pelo nosso país e pelo nosso estado. Amém?